Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos começar falando um pouco sobre o romantismo. O romantismo, movimento literário. Então, o romantismo foi um movimento que aconteceu lá no século, a partir do século XVII, e envolveu tanto a parte literária, como a parte artística, como a parte social. E uma das características do romantismo, dos autores e artistas românticos e também da população da época, muitas vezes não de forma geral, né, mas uma característica interessante é a fuga da realidade. Então, as pessoas vendo todo o sofrimento, as frustrações da vida, todas as preocupações, elas buscavam uma forma de sair dessa realidade. Podia ser pela morte, pelo suicídio, ou se lembrando de coisas que aconteceram no passado, de grandes feitos que a nação da pessoa realizou no passado, ou até memórias da infância, né? Relembrando aqueles momentos, muitas vezes, de paz, de tranquilidade. E também idealizando, né? Tendo uma idealização de mundo, idealização do amor, da mulher, da vida. Então, tudo de uma forma muito utópica, não real. E aí eu fico pensando, né? Hoje, vários séculos depois, será que nós não fazemos a mesma coisa? Porque, tá, talvez a gente não tente se matar para fugir de realidade, embora aconteça, né? É um assunto muito sério, acontece. Mas talvez de forma geral esse não seja a principal fuga da realidade que nós muitas vezes fazemos. Mas muitas vezes nós encontramos coisas que tirem a nossa atenção da realidade e nos façam esquecer, né, do sofrimento, da hostilidade que tem ao nosso redor, e principalmente por meio dos vícios. E não tô falando só de uso de drogas, de bebida, que também são fugas, né? Mas talvez os nossos filmes e as séries que a gente assiste com histórias tão fantásticas, surpreendentes e empolgantes. E quando a gente termina um filme ou uma série e a gente olha para nossa própria vida, a gente vê que a gente não tem uma vida tão emocionante, tão legal, tão, sei lá, tão sensacional como é exposto nesses filmes, nessas séries. E isso causa uma tristeza, né? Uma decepção, de poxa, né? Por que que não pode ser assim tão emocionante? E aí, o que que a gente faz? Para tentar ter essa sensação boa que a gente teve assistindo, a gente assiste de novo. Isso acaba se transformando num vício e a gente acaba não se preocupando com o que a gente realmente pode viver. A gente tenta viver naquele filme, naquela série, ao invés de viver o que a gente realmente tem para viver com a nossa própria vida. E o que é interessante também pensar é que muitos filmes e muitas séries onde, sei lá, tem uma realidade, as pessoas vivem tranquilamente, têm uma vida legal, e aí quando elas percebem que na verdade aquilo ali é uma farsa, tem filmes assim, né, que na verdade aquilo não é a realidade, que elas estão em um mundo irreal, estão sendo manipulados, ou mesmo no mundo perfeito, quando elas têm noção de que aquilo não é real, elas fazem de tudo para tentar voltar para a realidade. Elas não ficam naquele mundo perfeito, elas preferem abrir mão daquilo e passar por tudo que uma vida real pode trazer pra gente, e elas preferem para poder viver a realidade. Mas por quê, né? Por que que elas deixariam o mundo perfeito para viver, para preferir viver num mundo hostil como a gente vive? Porque elas têm consciência de que aquilo ali é uma mentira, aquilo ali não é viver de verdade, né? Viver de verdade é isso aqui. E pensando assim nesses filmes que são empolgantes, tal, em comparação com a nossa realidade, será que a nossa vida não é bem mais interessante, principalmente porque é real, porque realmente acontece, do que tudo que esses filmes, essas séries nos mostram muitas vezes? Aqui tem muitas histórias super interessantes. Tem história de gente que começou a vida como escravo e depois virou governador do Egito. Tem histórias de Deus abrindo o mar vermelho, de Deus fazendo fogo cair no céu, do céu, de milagres, de curas, de coisas tão fantásticas, e ter noção de que isso realmente aconteceu, ter noção de que a nossa realidade ela é
palco do maior conflito cósmico que já existiu, que vai existir na face da Terra, que é entre o bem e o mal, ter essa noção mesmo não deveria fazer a gente ficar com a mesma empolgação que a gente tem ao assistir tudo que a gente assiste ou a fazer tudo que a gente faz. Então, o meu apelo aqui nesse vídeo é que a gente possa ler mais a Bíblia, que a gente possa se aprofundar mais e tentar viver a nossa realidade mesmo, né? Pensando que nós somos filhos de um Deus de amor que entregou seu próprio filho para nos salvar. Então, mesmo que o mundo seja tão ruim, tão horrível, com tanta maldade, com tanta tristeza, que a gente possa ter fé que por tanto amor que Deus tem por nós, Ele mandou o seu próprio Filho e por conta disso nós vamos poder ter a oportunidade de viver da forma como Ele queria que nós tivéssemos vivido até então, né? Mas por conta do pecado nós perdemos tudo isso, né? Mas que a gente possa ter fé que um dia nós vamos conseguir viver num mundo perfeito, num mundo feliz, sem nenhuma tristeza, mas de verdade. E é isso. Espero que vocês tenham gostado e que Deus abençoe vocês.